Fala, peregrino! E aí, tudo bem com você? Mais uma semana, mais uma lição. Nós estamos aqui novamente com essa galera super animada, a Yasmin, a Sara, o Marcos, para mais uma lição do Conexão Peregrinos, mais um episódio aí dessa nossa Conexão Peregrinos. A lição dessa semana é a lição 7, que tem por tema Verdadeiros Adoradores. A tirinha dessa semana está muito interessante, então já vou compartilhar a tela aqui com vocês como de costume, para a gente poder falar um pouco sobre essa tirinha. Pois bem, tirinha compartilhada, vamos lá. Vocês podem ver aqui que é um diálogo entre Jesus e uma samaritana, uma mulher samaritana, na beira de um poço, né? Essa história de Jesus e da mulher samaritana nós podemos encontrar no texto base da semana, que é em João capítulo 4. Nessa história entre Jesus e a mulher samaritana, nós temos ali vários aspectos culturais, como também aspectos religiosos a serem elencados, a serem ali estudados, né? Primeiro, o aspecto histórico dessa conversa. Os samaritanos, eles eram do povo de Israel, né? Mas quando houve a separação do povo de Israel, surgiram então duas capitais, Jerusalém, que ficou com os judeus, e a capital de Samaria, onde os samaritanos ficaram, o reino de Israel ficou ali, né? Esse povo samaritano, eles eram conhecidos por uma peculiaridade, que era o quê? Ainda que eles tentassem adorar a Deus, fazerem cultos ao Senhor e tentavam ali buscar manter, de certa forma, a cultura religiosa, né, dos israelitas, eles também gostavam de adorar a outros deuses. Eles também gostavam de praticar costumes pagãos, eles gostavam do paganismo também. Então meio que eles viviam misturados ali entre ser cristão e não ser, né? Esse era o contexto do povo samaritano. Por essas práticas, eles eram de uma certa forma, eles sofriam um preconceito dos judeus. A gente pode chamar de preconceito, que é uma palavra que define assim, uma palavra melhor para definir, mas na verdade os judeus, o que eles olhavam? Bom, nós praticamos a verdadeira religião, mas os samaritanos não, eles são pagãos, eles são adoradores de outros deuses, então nós não podemos ter contato com os samaritanos. E nesse contexto histórico entre judeus e samaritanos, a gente sabe pela história que os samaritanos não reconheceram Jerusalém como a capital e não reconheceram o templo de Jerusalém como local de adorar a Deus. Então eles até construíram outro templo, que foi destruído. Mas havia ali então uma certa rixa. Os samaritanos diziam que o local de adorar a Deus era onde eles acreditavam e não aonde os judeus diziam, que era em Jerusalém. E aí tinha ali essa controvérsia. E era um costume da época que judeus e samaritanos não conversassem entre si, né? Porque havia esse preconceito, essa rixa, havia esse conflito entre eles ali. E quando Jesus conversa com essa mulher samaritana, ele, na verdade, está fazendo algo que ninguém imaginaria que fosse possível. Um líder religioso conversando com uma mulher samaritana, muito estranho para a época, né? O que acontece nessa conversa e como nós podemos ver extraído do texto? Jesus, ele meio que fala para a mulher aspectos da vida pessoal dela que somente ela conhecia. E quando ele toca nesse assunto, ela reconhece que Jesus é diferente, ele é um profeta. E quando ela entende, e quando ela vê Jesus como um profeta, ela fala: olha, você é um profeta, então você pode explicar coisas para nós. E aí ela fala até sobre o Cristo, ela fala, porque nós sabemos que vai vir alguém, o Cristo, e quando esse Cristo vier, ele vai explicar muitas coisas, ele vai nos esclarecer qual é o verdadeiro lugar de adoração, ele vai nos explicar onde que é qual é a verdadeira forma de adoração, quem está certo, quem está errado, porque nós, samaritanos, acreditamos assim, diferente do que os judeus acreditam. E aí Jesus diz para ela, mulher, eu sou o Cristo e eu já estou aqui. E aí ele fala, a religião certa é a religião dos judeus. E a salvação veio pelos judeus. Porque da mesma forma que os judeus tinham preconceito com os samaritanos também nutriam o mesmo preconceito pelos judeus. Então Jesus, ele quebra seu preconceito ao conversar com a mulher samaritana, mas ele também espera que a mulher samaritana quebre o seu preconceito em relação aos judeus. E aí, nesse contexto, nessa conversa, Jesus esclarece para a mulher qual é a verdadeira adoração. Que não é um local, não é um templo, mas sim o intuito, sim como é feita essa adoração, né? Como de costume, na parte de domingo, né, o autor ele conta uma história pessoal da sua vida.
E é dessa semana o autor conta sobre uma experiência da sua esposa. Ele diz que a esposa dele trabalhava em uma empresa e ela liderava uma equipe, e ela era muito boa no trabalho dela, ela tinha ótimos resultados, mas tinha uma outra mulher na empresa que nutria um preconceito contra a esposa dele. E aí, quando o chefe dele se ausentou e deixou essa outra mulher no comando, ela achou uma forma, achou um jeito ali de demitir ou acabar com o trabalho da esposa do autor. E aí ele fez isso. Essa mulher fez isso. Ela acabou com o trabalho da esposa do autor e deixou ela desabrigada dentro da empresa. E aí ela ficou muito triste, ela se decepcionou muito. Apesar de saber que poderia acontecer isso, ela ficou muito decepcionada. Porque ela fazia um excelente trabalho, ela tinha ótimos resultados, mas ela sentia que, mesmo entregando excelentes resultados, ela ainda não era aceita, ela ainda não era vista com bons olhos dentro da empresa. E aí o autor conta que o tempo foi passando e a mulher dele resolveu se candidatar a uma outra vaga, em um outro setor da empresa, e aí ela, através de várias entrevistas e testes e tudo mais, ela foi aceita, escolhida para a vaga, vencendo outros ótimos candidatos. E a partir desse dia, ela passou então a ser requisitada pela empresa. E aí não mais olhavam para ela com preconceito, e agora sim com admiração. E é isso que, nesse contexto de admiração, preconceito, a nossa lição trabalha, quando fala dos verdadeiros adoradores, né? Pensa só, você pode estar em um local que você não é desejado, que você não é bem visto, e você sofre preconceito, mas tem um lugar que você é extremamente desejado, tem uma pessoa que te ama demais e deseja estar a todo tempo com você. Essa pessoa é ninguém menos que Deus, e é muito bom ser desejado por Deus, concorda? Em João, capítulo 4, mostra Jesus ali quebrando uma cultura da época, uma tradição da época, em que um judeu, estava conversando com uma samaritana. Então, ele pede água à mulher samaritana no poço. E na época, um judeu não conversava com os samaritanos, ainda mais um mestre religioso conversar com uma mulher samaritana. Então, ele podemos dizer que ele quebra um tabu, né, como diz a lição. Então, isso já era chocante, ele estar conversando com a mulher samaritana, porque não era a cultura da época. Mas Jesus pede água a ela e inicia uma conversa que muda tudo. Ele oferece a ela a água da vida, e algo que sacia a sede espiritual, e ele revela ainda detalhes ali da mulher samaritana, da vida dela, e mostrando que Jesus a conhece por completo. Ele mostra o dom profético dele ali. E além disso, ele mostra o seu poder transformador, né? Então, a mulher, ela tenta mudar de assunto, falando que ali não é o verdadeiro lugar de adoração, né? Que eles não poderiam estar falando sobre aquilo ali. Mas Jesus mostra um ponto muito importante, que é uma verdade revolucionária. Deus procuram adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não importa o local, importa o coração, a mente e o espírito, né? Então, Jesus faz a revelação, uma revelação incrível. Eu sou a Messias. Esse momento mostra que o evangelho é para todos, até para as pessoas excluídas. Então, João 4 nos mostra que Jesus busca um coração sincero, independente do passado, e ele quer nos transformar, ele quer ser a nossa água da vida. Então, segunda-feira, e essa lição nos mostra um pouco mais da adoração, né? Como ela deve ser usada no nosso dia a dia, como ela deve transformar realmente a nossa vida. É muito interessante que a lição dessa semana ela trata de um encontro inesperado, algo que em situações cotidianas, se nós formos olhar como era o costume do povo judeu, não aconteceria, pois os judeus eles não cruzavam nem o mesmo caminho que os samaritanos. Então a chance de um judeu e um samaritano se encontrarem em um determinado local era muito baixa. Mas aqui nós encontramos o relato de Jesus e uma mulher samaritana. Isso mostra, em primeiro lugar, a missão, né, vamos dizer assim, ou o ministério de Jesus como um ministério para todos. Pois apesar dele ser judeu e estar inserido em um contexto judaico, ele não tinha as mesmas costumes de segregação que o povo judeu tinha com os samaritanos. Então Jesus ele chega para essa mulher e a conversa que ele desenvolve com ela fica marcada como a maior conversa que Jesus teve com uma pessoa em todo o relato dos evangelhos. E é uma conversa focada na adoração, que é o que nós estamos estudando durante todo esse trimestre, né? Quando Jesus se encontra com essa mulher e ele começa a conversar com ela,
e fala um pouco sobre o contexto em que ela vivia, e Jesus fala sobre adoração, uma vez que, pelo costume da época, os samaritanos não poderiam ir até Jerusalém para adorar ao Deus verdadeiro. Da mesma forma, os judeus não iam até Samaria, eles não tinham essa troca de cultura, essa conversação, né, sobre o assunto da religião. Então aqui Jesus, conversando com essa mulher, ele fala da verdade para ela, né, que ele era o Messias, ele se revela como Messias, se revela como a água da vida, e o relato nos diz que essa mulher imediatamente se transformou em uma evangelista, pois ela sai do encontro com Jesus e já vai falar para outros que ela havia conhecido o Messias. E aqui Jesus, ele diz um dos textos que é base da nossa semana, e que ele fala para ela que a hora vem, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e em verdade. Mas o que é essa verdadeira adoração? Como nós podemos saber se uma adoração é verdadeira ou se uma adoração não é verdadeira? E a lição de terça-feira, ela veio trazendo um pouco sobre isso. Por que Jesus fala sobre uma verdadeira adoração? Nós sabemos que o povo judeu havia se afastado do ideal que Deus havia pedido e se apegado somente aos ritos, às tradições e aos costumes que eles mantinham. E a adoração em espírito, em verdade, aquela adoração que vem do coração, uma adoração sincera, não existia mais dentro da religião judaica. Eles apenas se mantinham nos ritos, nas tradições, naquilo que eles acreditavam que era a norma para chegar ao céu. E Jesus, então, ele vem e ele quebra um pouco desse paradigma quando ele fala para aquela mulher que a adoração ela não estava vinculada a um local ou a um rito específico, e sim a comunhão com Deus, sim a comunhão com o Pai. Essa adoração que vem de dentro para fora, independente de onde você está. Jesus, então, estabelece dois aspectos importantes para saber se uma adoração é verdadeira. O primeiro é a presença do Espírito Santo, e o segundo é a motivação para essa adoração. E aqui então nós encontramos dois requisitos para nós hoje, para a adoração que nós temos, né, da nossa parte para Deus. O primeiro deles é se a nossa adoração, se a nossa vida ela é conduzida pelo Espírito Santo. Se nós temos o Espírito Santo em nós. Porque se nós não temos o Espírito Santo em nós, significa que nós não estamos buscando Ele. Nós não estamos buscando a presença de Deus. E se nós não estivermos buscando o Espírito Santo, se nós não tivermos a presença de Deus na nossa vida, a nossa motivação em buscar ao Senhor não está correta. Porque nós não estamos buscando Ele para crescer em graça. Nós estamos buscando Ele, talvez por um costume, por uma tradição, como faziam os judeus. Então, são dois aspectos que estão interligados. A motivação e o Espírito Santo. No finzinho da parte de terça-feira, a lição tem uma pergunta muito interessante, que é bem assim. Por que a verdade e o Espírito são tão importantes para a adoração verdadeira? Por que Jesus destacou esses dois aspectos e não alguma outra coisa? E eu fiz uma anotação que eu gostaria de ler para vocês, bem assim. Se a adoração não for verdadeira, significa que estamos mentindo perante o Senhor ou simplesmente fingindo ser algo que não somos. E o Espírito Santo é o que nos leva a essa verdadeira adoração, pois sem Ele na nossa vida não temos a presença do Senhor e nem sua orientação. Para sermos adoradores em espírito e em verdade, precisamos do Espírito Santo e de uma fé sincera e verdadeira. Então é isso. Basicamente, a lição ela vem falando que para nós adorarmos ao Senhor em espírito e em verdade, que é o que Ele nos pede, nós precisamos primeiro ter a sua presença, estar em comunhão com o Santo Espírito e sermos sinceros, levar ao Senhor aquilo que está em nosso coração, levar ao Senhor, se nós tivermos dúvidas, se nós tivermos talvez alguma reclamação ou algo que nos aflige, nós precisamos levar isso ao Senhor, precisamos ser verdadeiros e não fingir ser algo que não somos ou tentar de alguma forma só agradar a Deus. Essa é a verdadeira adoração, quando nós levamos em espírito e em verdade aquilo que nós estamos sentindo, aquilo que nós temos no nosso interior para a presença do Senhor. Somente assim nós estaremos adorando em espírito e em verdade, que é o que Ele nos pede. No momento de quarta-feira, a gente tem vários textos ali que vão falar sobre essa questão da verdadeira adoração. E o que eu quero enfatizar na parte de quarta é em relação ao Espírito Santo. No todo o contexto da vida de Cristo, ele apontava sempre, olha,
adorar a Deus em espírito e em verdade, virá um outro Consolador, e esse Consolador vos ensinará todas as coisas, e falará sobre mim, vos lembrará tudo aquilo que eu tenho dito. Então, o Espírito Santo, ele é indispensável para a verdadeira adoração. E por que o Espírito Santo é indispensável? Porque o que importa não é o que eu penso, não é o que eu quero, e sim o que de fato é. Nós sabemos que o texto bíblico também diz que a única forma de adorar a Deus de verdade é através da verdadeira religião, da religião que o próprio Deus instituiu. Então não pense você, não pense eu que criar nossos próprios conceitos, as nossas próprias formas de adoração é útil e vai cumprir o propósito de adorar a Deus. Não vai. A única forma de adorar a Deus é através daquilo que o próprio Deus pediu para que façamos, né? Desculpa aí por ter me enrolado aqui nas palavras. Mas, seguindo, eu quero compartilhar apenas um texto com vocês e vai dizer o seguinte, esse texto, Romanos 1, capítulo 1, verso 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Então esse texto explica muito bem aonde estamos indo quanto adoradores. Nós perdemos o foco do Criador e passamos a adorar mais a criatura e aquilo que a criatura gosta. E essa criatura pode ser o próprio eu nosso. Então nós temos que nos atentar a isso. Não adorar a criatura, e sim o Criador. Não existe a minha religião, existe a que Deus instituiu. E somente através dessa é possível adorar a Deus. A lição de quinta-feira, ela vem trazendo pra gente algumas informações, alguns dados super importantes pra gente aprender um pouquinho mais e falar um pouquinho mais sobre essa questão da adoração. Foi feita uma pesquisa no ano de 2017 e 2018 para identificar um pouquinho mais como era a comunhão diária de alguns jovens e membros da nossa igreja. E aí, foram de jovens entre 21 e 35 anos, foram 17.970 jovens. E na pesquisa, eles identificaram que apenas 59% desses jovens oravam pelo menos uma vez por dia, fora ali as refeições que a gente já tem o costume de orar, né? 41% liam a Bíblia diariamente. A pesquisa também revelou que os jovens que estudavam a lição diariamente eram apenas 28%. E 29% estudavam mais de uma vez por semana, ali não diariamente. Apenas 14% liam os escritos de Ellen White diariamente e 18% já leram mais de uma vez por semana. A gente percebe claramente pela pesquisa que a maior parte dos jovens adventistas, eles têm dificuldade em priorizar o tempo diário com Deus. É claro que essa pesquisa ela não vai revelar assim, exatamente se a gente tem ou não fé, ou se as nossas intenções elas estão realmente pautadas na palavra de Deus. Não tem como a gente realmente identificar se você tem ou não um relacionamento profundo com Deus através do seu estudo diário ou não. Mas é claro que a gente também é aquilo que a gente contempla, né? Então, na semana passada o Pedrinho falou sobre isso, né, que nós somos aquilo que contemplamos, e de fato isso é verdade. Não tem como eu medir a sua fé ou o seu relacionamento com Deus através do que você estuda ou não, mas pelos seus frutos vos conhecereis. Então, assim como a gente precisa do alimento, né, todos os dias para a gente se manter forte, para a gente se manter saudável, a palavra de Deus ela também é o nosso alimento espiritual. Então a gente precisa dele para nos mantermos espiritualmente fortes e ligados a Deus. E essa pesquisa revela também que muitas vezes, né, a gente percebe os nossos altares de adoração em ruínas, deteriorados e destruídos, porque a gente não está ali diariamente, pelo menos pela manhã e pela tarde, reconstruindo o nosso altar. E isso vai revelar a nossa fé, a nossa vida espiritual para com Deus. Então é muito importante a gente manter a nossa adoração, independente do lugar, como a gente tem visto essa semana. A gente não precisa subir num monte para adorar a Deus, mas ela precisa ser diária. A gente precisa ter a constância e o hábito de ter a palavra de Deus na nossa vida. Para finalizar, né, para finalizar a minha parte, já estamos aqui quase nos finalmente, e falando de adoração, a gente vem construindo uma história muito importante, uma base, um desenvolvimento, e logo chegaremos na conclusão, né? E nós estamos aprendendo bastante sobre adoração nesse trimestre, e uma coisa que me chamou muita atenção dessa lição é o fato de que Deus mostra que a adoração verdadeira envolve o espírito, a mente, o coração,
mas também o nosso relacionamento com o próximo, e como a adoração deve ser uma parte do nosso dia a dia, e não uma parte pequena do dia, mas sim a adoração deve ser todo o nosso dia, né? Tem um livro muito legal, muito interessante que eu li, que é A Liturgia do Ordinário, e mostra como a nossa adoração deve ser alcançada em todos os momentos do nosso dia. Claro, é muito importante vir à igreja, isso é essencial, mas a gente deve levar a adoração para além disso, né? A gente deve adorar a Deus em todos os locais. Então, nesse livro, ele fala de adoração no café da manhã, adoração quando estamos conversando com as outras pessoas, e eu acho que isso que Deus quer nos mostrar através dessa lição, que que nós devemos ser verdadeiros adoradores, e a adoração deve ser um hábito da nossa vida. Tem um texto de Ellen White que eu achei super interessante, eu vou compartilhar ele aqui com vocês. Ela fala bem assim: não é por procurar um monte santo ou um templo sagrado que as pessoas são colocadas em uma comunhão com o céu. A religião não é limitar-se a ritos e cerimônias exteriores. A religião que vem de Deus é a única que leva a ele. Então, eu achei interessante porque muitas vezes a gente se apega demais aos ritos, às cerimônias da igreja, e a gente precisa entender a relevância delas, senão elas não estariam na Bíblia. Mas quando a gente só se apega a isso e não tem comunhão com Deus, verdadeira comunhão com Deus, a gente não tem nada, né? A gente só tem os ritos e não tem de fato a espiritualidade, a amizade, a profundidade no relacionamento que Deus quer de nós. Então a gente precisa levar a religião é um patamar um pouquinho maior de entender que não é só a religião, mas é o meu relacionamento com Deus, a minha profundidade com o meu relacionamento com Deus, que vai de fato ditar as minhas ações, os meus comportamentos, a forma como eu vivo o meu dia a dia. Isso está ligado muito mais à forma como eu me relaciono com Deus do que necessariamente a ritos e cerimônias religiosas. Na parte de sexta-feira tem um texto que eu destaquei aqui na minha lição e eu gostaria de compartilhar ele com vocês, que diz bem assim: Cristo queria erguer os pensamentos da sua ouvinte acima de questões de ritos, cerimônias e controvérsias. Ele afirmou: vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso é erguer os nossos pensamentos ou olhar com os olhos da fé além daquilo que nos cerca, além das questões sociais, além das questões cerimoniais que envolvem toda a fé e toda a religião. Então, que nós possamos de fato adorar ao Senhor em espírito e em verdade, nos desligando de tudo deste mundo e nos conectando somente com Ele. Essa lição, ela é maravilhosa, ela traz ensinamentos que eles vão nortear a nossa vida e a nossa experiência cristã de uma forma que outros temas talvez não tenham tanto impacto para nós, como adoradores, verdadeiros adoradores. E para encerrar a parte de sexta-feira e o nosso episódio de hoje, eu quero só ler um texto aqui que está especificamente na parte de sexta, e diz assim: para o servirmos devidamente, é necessário nascermos do Espírito Divino. Isso purificará o coração e renovará a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Também nos comunicará obediência voluntária a todas as suas ordens. Esse é o verdadeiro culto. É o fruto da atuação do Espírito Santo. É pelo Espírito Santo que toda prece sincera é produzida. E essa prece é aceitável a Deus. Onde quer que o coração se abra em busca de Deus, a obra do Espírito é manifestada, e Deus se revelará à pessoa. O Senhor busca esses adoradores e espera recebê-los e torná-los seus filhos e filhas. Que nós possamos ter isso em mente, que nós possamos entender que Deus espera que nós façamos aquilo que Ele quer e não o que nós queremos. E somente através disso nós seremos verdadeiros adoradores. E somente depois de sermos verdadeiros adoradores, estaremos com Deus no céu. E que nós possamos juntos, nesse intuito, irmos juntos rumo à eternidade. Eu quero pedir agora para que você, Marcos, faça uma oração para a gente encerrar esse episódio. Pode ser? Oremos então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, somos agradecidos a Ti por esses momentos que passamos aqui, desenvolvendo assuntos e aprendendo um pouco mais sobre o que é a verdadeira adoração, quem são os verdadeiros adoradores. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem nos abençoado. Peço neste momento que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que o Senhor abençoe cada um de nós e que juntos possamos buscar adorá-lo em espírito e em verdade, e assim sermos adoradores sinceros na Tua presença.
Ajuda-nos a cada dia a crescer em graça. É o que te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Foi muito bom estar com você no dia de hoje. Espero te encontrar no próximo episódio. Curta, siga e compartilhe. Nos vemos no próximo Conexão Peregrinos.